Eu, sinceramente, não sei mais o que pensar. Fala, povo, beleza? Aqui é o Israel, ou Izu. Eu sou parte do Portal Genkidama, um portal de notícias e matérias do mundo otaku. Sou também professor da Escola de Mangá Japan Sunset, que está com aulas online. Vou deixar o link aqui na descrição, aproveitem, hein? E sou autor desse mangazinho aqui, T-Hunters. Em breve vai ter novidades dele. Enquanto isso, podem conferir os capítulos online, totalmente gratuitos. Mas chega de enrolação que temos muita coisa pra falar, então vamos para o episódio de hoje. Como de costume nos meus vídeos, eu vou tentar deixar o maior número possível de links com as fontes de onde eu peguei essas informações que eu vou apresentar. Gente, que loucura foi esse 3 de julho. Eu vou começar bem do começo, caso esse seja o primeiro vídeo que você está vendo meu aqui relacionado ao live action de One Piece. Pra quem estava morando numa caverna nesse último semestre, em 29 de janeiro desse ano, a Netflix confirmou o seu envolvimento na produção do live action de One Piece. No mesmo dia, a conta oficial do live action no Twitter fez a sua primeira postagem, com uma carta do Oda traduzida para várias línguas que esclarecia detalhes da produção. Essa conta do Twitter, segundo consta no perfil, foi criada em dezembro de 2019. E de lá pra cá ela fez pouquíssimas postagens. Mesmo com declarações do produtor da série com detalhes sobre a produção, ela deixava passar. Mas há um tipo de detalhe que ela dava muita atenção: os aniversários dos personagens. E recentemente, um tweet sobre o aniversário de um dos personagens causou muito barulho. 3 de julho agora foi o aniversário da Nami, e o perfil oficial fez uma postagem inicialmente em sueco, mas que posteriormente foi traduzido para outras línguas. A nossa tradução oficial, ela diz o seguinte: tudo que a Nami quer de aniversário é saber quem vai interpretá-la no live action de One Piece. Mande uma sugestão e vamos tentar transformar o desejo dela em realidade. Na postagem original em sueco, eles marcaram a Netflix Nordic, que é o braço da Netflix dos países nórdicos, que inclui a Suécia. E por que isso é importante? Bom, muitos devem saber, mas para quem é desavisado, em 2009, numa sessão SBS, que é uma sessão de perguntas e respostas do mangá de One Piece, o Oda respondeu a um fã que perguntou qual seria a nacionalidade dos personagens caso eles fossem do nosso mundo, e Oda respondeu levando em conta a aparência dos personagens. Dentre as respostas, a Nami seria da Suécia. Isso já seria o suficiente para fazer uma conexão. Tweet em sueco. Pediram sugestões para a atriz da Nami. Marcaram a Netflix Nordic. Não é de hoje que os fãs querem que os atores de uma possível adaptação live action de One Piece tenham as nacionalidades estipuladas pelo Oda. O showrunner da série, Steven Maeda, compartilhou o Twitter do aniversário da Nami dizendo o seguinte: Feliz aniversário, Nami! Quem devemos escalar? Última chance de contribuir? Como se já não fosse o bastante, no mesmo dia, um usuário do Twitter respondeu ao tweet do aniversário da Nami pedindo que eles tivessem um elenco diverso. E a conta oficial respondeu a ele com as bandeiras referentes a cada nacionalidade, mostrando que juntas eram igual a uma bandeira pirata. Aliás, um parênteses aqui. Muita gente apontou que a conta errou ao colocar a bandeira do Quênia, provavelmente representando o Usopp, pois o Oda teria falado que o Usopp seria sul-africano, e o Quênia é do leste da África. Porém, indo direto à versão japonês da resposta do Oda, ele diz apenas Usopp entre parênteses. África. O alfabeto japonês usado foi o katakana, que é usado geralmente para representar línguas estrangeiras e é até fácil de aprender a usar. No momento que eu vi a postagem das bandeiras, eu corri espalhando aos 4 ventos o que aquilo poderia significar. E aparentemente eu fui a fonte de muita gente, como nesse caso aí que vocês estão vendo. E curiosamente, essa não foi a primeira vez que a conta oficial fez essa mesma postagem. Eles já tinham feito isso meses antes. Como falei, essa conta dá atenção para aniversários de personagens, e em 6 de fevereiro ele fez uma postagem comemorando o aniversário da Robin. Apenas colocou uns emojis referentes ao poder da personagem e mais nada. O que importa mesmo é o que vem depois. Em 2 de março isso mudou, quando desejou o aniversário ao personagem Sanji, e eles perguntaram o seguinte: quem você acha que deveria interpretar o Sanji? Um desconhecido? Uma celebridade? Queremos 5 sugestões. E em homenagem a ele, responda apenas com os pés. Ninguém sabia se era sério ou se era uma brincadeira. Mesmo com o showrunner da série compartilhando a postagem e estimulando as pessoas a opinarem. E foi dessa vez que o perfil oficial também respondeu a um usuário da mesma forma, mas naquela época isso acabou passando batido. E além disso, um usuário do Twitter comentou na postagem sobre a Nami pedindo para não ter um elenco de diversas nacionalidades. Segundo ele, isso iria limitar as possibilidades. E o perfil da conta oficial respondeu o seguinte: estamos apenas seguindo a orientação do Oda. Ajude-nos
a encontrar a pessoa que mais merece o papel e que faria o melhor trabalho. E pra quem acha que isso não quer dizer nada, eu vou lembrar de algumas coisas que eu já disse em um outro vídeo meu, mas especificamente nesse aqui. Eu vou deixar o link na descrição pra vocês. Em abril de 2018, em entrevista à revista Shonen Jump, Eiichiro Oda, criador de One Piece, comentou que está bastante entusiasmado com a ideia de levar seus personagens para uma série live action. Segundo ele, a série terá como prioridade respeitar os fãs. Em julho de 2019, numa edição também da Weekly Shonen Jump, foi anunciado Matt Owens como responsável pelo roteiro da série. E ele declarou o seguinte: One Piece é uma das minhas histórias mais marcantes da vida. Ter a confiança de Eiichiro Oda e todos da Shueisha e o Tomorrow Studios é realmente incrível. Adaptar essa aventura épica em live action é uma honra e quero colocar toda a minha paixão nesse projeto e manter tudo o mais fiel possível à obra original. Ou seja, o roteirista principal é fã de One Piece, e além dele, o showrunner Steven Maeda e o produtor e CEO do Tomorrow Studios, Marty Edelstein, também são. A data oficial para o início do casting estava programada para 1º de junho, e as gravações começariam em 31 de agosto. E isso segundo notícias recentes. Então, talvez seja possível sim que eles tenham tempo suficiente de analisar a sugestão dos fãs, levar tudo isso em consideração na hora de escolher o elenco durante os testes. E agora eu imagino que vocês possam estar com dúvidas em relação à escolha desses atores. Antes de tudo, eu devo avisar que eu não sou um mago do conhecimento a respeito de produção de séries e filmes, tá bom? Eu apenas leio a respeito, vejo vídeos, então o que eu trago aqui a vocês é a minha compreensão do assunto a respeito de tudo isso. Se alguém que estiver me assistindo quiser me corrigir em algo ou adicionar informações nos comentários, pode se sentir à vontade. Aliás, na minha pesquisa, uma informação que eu não consegui encontrar de jeito nenhum foi quanto tempo em média dura todo o processo de seleção de elenco. Eu encontrei que isso pode variar bastante, mas um tempo assim aproximado, médio, o mínimo, eu não encontrei não. Enfim, vamos continuar com o assunto. Primeiramente, eu vou já cortar uma opção para vocês. Na minha opinião, nós não teremos atores famosos, e isso principalmente no grupo principal. Eu já disse isso em outros vídeos, raramente uma série começa com um elenco muito famoso, nem Game of Thrones começou assim. No máximo, contratam um ator de nome mais forte para ajudar a impulsionar a produção. Mas uma galeria de grandes nomes é muito difícil, basicamente porque isso custa muito dinheiro. Ou também podem ir atrás de celebridades, sabem, estrelas do tipo cantores, modelos, influenciadores, etc, que tenham alguma experiência mínima com atuação em trabalhos menores. E falando em trabalhos menores, eu acho que é justamente aí onde vão encontrar a maior parte do elenco para esse live action. Em produções de proporções mais modestas e não em blockbusters hollywoodianos. Ou mesmo que o ator tenha participado de alguma série maiorzinha, seja alguém que tenha tido um papel pequeno nessa série. E eu aposto também que devem focar em atores jovens, já que One Piece está planejado para ter várias temporadas. O showrunner Steve Maeda até brincou dizendo que ele precisaria de 200 temporadas para cobrir toda a história do mangá até a fase atual. O produtor Marty Edelstein confirmou que a primeira temporada, de 10 episódios, vai adaptar até o final do arco East Blue, mas planejam expandir a partir daí. Então, quanto mais jovens os atores, melhor. E afinal, será que eles vão em cada país escolher cada um dos atores? Afinal, a Netflix Nordic foi marcada no tweet sobre a Nami, e um dos tweets traduzidos da postagem do Sanji era em francês e marcaram a Netflix da França, além de colocarem uma bandeirinha da França nas postagens. Então, gente, eu já falei em outro vídeo o que Hollywood costuma fazer nesses casos, mas pesquisei mais detalhes para trazer para vocês aqui. Pelo jeito, um dos principais requisitos e mais importantes para um ator estrangeiro trabalhar em Hollywood é morar nos Estados Unidos, principalmente em Los Angeles. A maioria dos agentes não representa atores que morem fora, pois muitos testes e reuniões surgem de última hora. Aliás, a maioria dos atores brasileiros que fizeram sucesso em séries ou filmes americanos se mudaram lá para os Estados Unidos logo quando crianças ainda. O ator tem que estar lá no território americano pronto para ser visto a qualquer momento. Então, por isso, provavelmente poderíamos descartar a opção de que a produção iria nos países atrás dos atores, escalar cada um no seu local de origem. E pelo fato de One Piece estar planejada para ser uma série grande, acho que isso deixa ainda mais difícil a situação. Pelo que vi, se tiver o inglês sem sotaque, tem mais chances ainda. E, para facilitar ainda mais, Hollywood ainda tenta dar uns dribles na nacionalidade dos atores. Por exemplo, muitas vezes usam atores que tenham ascendência estrangeira. Então, nasceram nos Estados Unidos, mas os pais, avós,
pessoas da família têm ascendência da nacionalidade de que eles precisam. E às vezes tomam até uma decisão que não é muito ética, que é usar atores que pareçam apenas ter outra nacionalidade, que eles não precisem ter, mas se parecer de alguma forma, eles acabam usando. Mas não é o que eu acredito que acontecerá neste caso. Vieram até me perguntar quais atores eu acho que poderiam interpretar o Luffy. E olha, assim sem averiguar tanto, o único ator que me vem em mente é o Lino Facioli, que fez o Robin Arryn em Game of Thrones e o Lex Thompson em Sex Education. E não porque eu ache ele, nossa, um grande ator assim que pode viver o Luffy, mas porque ele preenche vários dos requisitos que eu citei anteriormente. Ele é brasileiro, teve papéis pequenos em produções relevantes, é um ator jovem, tem 19 anos se eu não me engano. A única coisa que não se encaixa é que ele mora em Londres. Não sei se isso aí poderia ser relevado ou não, mas confesso que eu só pensei nele porque eu assisti as séries que ele participou. Se eu fosse fazer uma lista detalhada, eu teria que pesquisar bastante. Sinceramente, eu acho que seria até trabalho demais e não compensaria tanto. E sim, eu sei que tem atores que já deram a entender que podem interpretar alguns dos personagens, como Usopp, Zoro, Luffy. Porém, alguns desses atores estão cantando essa bola com indiretas nas redes sociais há muito tempo, até mesmo antes do casting oficialmente começar. Sinceramente, nesse caso, tem muito poucas informações assim concretas para eu realmente definir alguma coisa. Tanto pode ser quanto pode não ser. Mas os atores ficarem dando todas essas indiretas tem um motivo. Não é porque é certeza de que eles interpretarão tal personagem, mas sim para conseguir apoio popular. Isso influencia sim nas decisões do elenco. O hype é bem relevante nesse caso. Por exemplo, olhem o caso do Henry Cavill em The Witcher. Ele já havia declarado ser muito fã da série de livros, de jogos e que adoraria interpretar o Geralt nas telas. E depois, o Boss Logic, um artista muito influente no meio hollywoodiano, fez uma arte imaginando Henry Cavill como Geralt, o que aumentou muito o hype e, no mês seguinte, o Henry Cavill foi confirmado como Geralt. Isso pode ter sido tudo armado de propósito para gerar mais engajamento das pessoas? Quem sabe, mas se fosse isso, ainda assim mostraria a importância da opinião popular. E aliás, pesquisando em sites de agências de elenco brasileiras, eu soube que um ator ter um canal no YouTube ou alguma outra plataforma onde poste vídeos de exemplos de sua performance conta muito para a escalação. E curiosamente, grande parte do processo de seleção em geral é feito por vídeos enviados pelo ator, com especificação dada pelas pessoas encarregadas dessa parte do projeto. Só depois de passar alguns níveis do teste é que rola algo presencial, junto com o pessoal da produção. Enfim, em geral, eu prefiro esperar por informações mais oficiais a respeito de, seleção de elenco, de quem foi confirmado ou não, para trazer até vocês. Aliás, deixem sugestões aqui nos comentários sobre quem deveria interpretar os personagens de One Piece. Eu acho bem legal ver o que vocês têm em mente. E com relação a quando o elenco oficial seria anunciado, olha, eu chutaria entre o final agora de julho e agosto até o dia 31, já que, como eu falei antes, em notícias recentes, o dia 31 de agosto está marcado como, aparentemente, a data do início das filmagens. E é sempre bom revelar um pouquinho antes, porque senão pode acabar vazando quando as filmagens começarem. Então, gente, essas foram todas as informações que eu consegui trazer para vocês a respeito do casting dos papéis em One Piece. Não, pera. Ainda não acabou. Tem mais uma coisa a ser falada aqui, e uma bem intrigante. Em 4 de julho, ainda a respeito da suposta confirmação sobre a nacionalidade dos atores e o pedido de sugestões por parte do perfil oficial da série sobre quem deveria interpretar a Nami, um usuário do Twitter disse o seguinte: "Sinto como se eles já tivessem o elenco e estão apenas esperando o dia certo para divulgar as revelações. Lembro que eles disseram que esperavam começar a escalação em junho e já tinham 10 roteiros prontos." E outro usuário respondeu a ele o seguinte: "Talvez eles já tenham um elenco, mas novamente eu me pergunto por que eles pediram alguma opinião final sobre quem poderia ser a Nami." Aí, no dia 5 de julho, a conta oficial respondeu apenas apontando para cima, para o fio provocado pelo primeiro tweet. Aí me veio a dúvida: para qual parte desses comentários ele estava apontando? Para a informação que eles começaram a escalação em junho e têm 10 roteiros prontos? Isso seria muito raso, eu acho. A não ser que eles quisessem fazer de propósito para deixar a gente encucado. Ou apontou para a parte que diz que a escalação já está toda pronta e eles já têm todo o elenco da série, mas estão apenas esperando o dia certo para divulgar essas informações. A dúvida do segundo tweet ficou ressoando na minha cabeça.
porque eles pediram alguma opinião final sobre quem poderia ser a Nami, afinal. Agora vem o momento da teoria da conspiração. E se todos os tweets perguntando aos fãs possibilidades, sugestões de atores para interpretar os personagens não fosse para os fãs sugerirem atores para eles escolherem, e sim para os fãs adivinharem os atores que já haviam sido escolhidos? Desde o começo do projeto todo, o Oda e as demais pessoas envolvidas na produção salientaram o quanto querem respeitar os fãs. E se, desde o começo, eles já foram atrás de pesquisar atores de nacionalidades diferentes, fecharam a lista e eles tuitaram pedindo sugestões para nos dar a falsa sensação de participação, esperando na verdade que, em meio a tantas sugestões, alguém acabasse acertando um ator que já estivesse na lista deles. Ou mais, né? Eles poderiam muito bem usar isso depois para passar a impressão de que aquela pessoa foi na verdade escolhida pelos fãs. E usariam isso para vender uma imagem forte que respeita muito a opinião dos fãs. Isso seria um marketing muito bom para a produção, afinal. Por um lado, eu achava que era possível sim eles irem atrás de algum ator agora, que foi sugerido pelos fãs, e tentar uma escalação para o elenco oficial da série. Mas durante minha pesquisa, eu encontrei que pode levar muito tempo em geral para cada teste ser realizado. É extenso o trabalho de consulta, porque tem muitas pessoas até a montagem da lista final. Tipo, imagine que para cada candidato deve ser considerada diversas variáveis, como quem está disponível contratualmente, quem tem o visual ideal, aqueles que entenderam e concordaram com os termos, que estão livres para data específica de cada teste. Então, talvez fazer tudo isso até o dia 31 de agosto, quando as filmagens iriam começar, não fosse possível, caso eles fossem atrás de alguém só a partir de quando os fãs sugeriram. Então, no fim, estaríamos todos sendo manipulados? Ou talvez eu só esteja pensando demais, né? Bom, agora de fato vamos caminhar definitivamente para o final desse vídeo. E gente, eu espero que vocês não fiquem bravos comigo, mas eu vou avisar que eu vou dar uma pausa de algumas semanas no assunto live action de One Piece aqui no meu canal, a não ser que surja algo muito relevante para eu comentar. Aliás, eu sei que a meta de likes que eu deixei estipulada no meu vídeo compilando informações do live action já está sendo batida, ou já foi até eu terminar de editar esse vídeo, e eu vou ficar devendo um vídeo para vocês. Mas esse é um vídeo que eu vou fazer com muita calma. Compilar informações dá muito trabalho e gasta muito do meu tempo. E o meu canal não é exclusivo do live action de One Piece. Tem outras coisas que eu quero trazer aqui, relacionadas a anime, mangás, criação de histórias ou outras coisas da cultura pop. Então eu espero a compreensão de todos vocês. Deem uma olhada nos outros vídeos do meu canal se puderem. Com certeza vão achar alguma outra coisa que deve agradá-los também. Muito obrigado por terem assistido até aqui, sério. Meu canal ganhou muitos inscritos novos essa semana e isso me motiva muito a continuar. Muito obrigado por interagirem nos comentários também. Esse carinho todo e esse apoio é muito importante, sério. E se você ainda não for inscrito ainda e gostou do meu conteúdo, pensa em se inscrever com carinho. Ou, pelo menos, se puder, deixa seu like ou compartilhe com os amigos. E se possível, dê uma olhada no portal Genkidama, meus vídeos estão saindo lá, tem muita coisa bacana da cultura pop japonesa. E como falei, a escola de mangá onde eu dou aula está com aulas online, link vai estar aqui embaixo pra vocês, tá bom? E se possível, deem uma olhada no meu mangá The Hunters, estou quase terminando novidades pra ele. E fiquem atentos às minhas redes sociais, eu posto algumas novidades lá que eu não trago aqui. Além de ter desenhos meus, obviamente. Se cuidem, gente. Novamente, obrigado por tudo e nos vemos no próximo episódio. Falou!